Então, pastor, pra gente que tá na igreja, é muito fácil falar para as pessoas que tem que perdoar mesmo, mas tem muitos contextos familiares que as pessoas não conseguem perdoar os pais ou qualquer outras pessoas porque acham que elas fizeram algo imperdoável. Como que a gente lida com esse perdão difícil que a gente acha que é impossível? Ô, cara, liberar perdão faz parte do processo de crescimento. Se você não entende esse processo de liberação de perdão, você não cresce, você não desenvolve, você não caminha, você fica travado num monte de coisa. Se você parar para pensar um pouquinho, quando Jesus veio na Terra, as pessoas falam sobre oração e ele nos dá uma oração base. É até interessante, isso aí pode gerar tema para uma outra pergunta sobre essa questão de oração, que o pessoal usa o Pai Nosso mais como reza do que propriamente como oração. Aquilo ali era só um esqueleto. Jesus vai lá e traz o Pai Nosso. Dentro do Pai Nosso, ele fala sobre perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aqueles que têm dívida contra mim, né? Ou me perdoa como eu perdoo os demais, certo? Ou seja, o próprio Cristo fala, libera o perdão para mim, porque eu tenho liberado perdão para os outros. Eu falhei, preciso do seu perdão, certo? Mas, antes de ser beneficiado pelo seu perdão, eu estou liberando perdão para aqueles que fizeram algo contra mim. Tem um outro texto que fala, na verdade, sobre... um paralelo, porque é uma historinha, Jesus falava sobre isso, né? Ele falava em histórias, e nessas histórias aí tem uma delas que ele fala sobre um homem que devia um valor para o rei, e esse rei, ele foi cobrado desse homem, e o valor era muito alto. Vamos colocar aqui, hipoteticamente em reais, eu devia R$ 2.000 para o rei. O rei veio me cobrar, certo? E aí, nessa parábola, o rei cobra do rapaz, e aí o rapaz vai lá e chora pro rei, e o rei fala assim, se você não me pagar, eu vou te colocar na prisão. E ele fala, rei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como te pagar, certo? E aí o rei fica, né, compadecido daquele camarada e libera o perdão para ele, e ele vai embora. Aí quando ele sai na porta do palácio, tem um cara observando ele, e aí passa um outro cara que estava devendo R$ 20 para ele, certo? E aí o cara passa... E ele fala assim, você tá me devendo R$ 20. Ele fala assim, cara, eu tenho R$ 20 aqui, mas é o único dinheiro que eu tenho para poder comprar pão para os meus filhos, eu não tenho mais nada, me dá mais um tempo, ou então me perdoa aí. Ele fala, não tem nada disso não, você tá me devendo, você tem que me pagar, certo? Aí ele vai lá e toma os R$ 20 do cara. O porteiro que estava lá e viu aquilo, volta e fala pro rei, você deveu, o cara estava devendo R$ 2.000 para o senhor, e tinha um outro cara devendo R$ 20 para ele ali, o senhor perdoou 2.000 para eles aqui, e para ele aqui, o outro, e ele não perdoou 20 para o outro ali. Aí ele fica enfurecido e manda trazer o cara de volta. O que isso significa? Significa que para mim receber perdão, eu tenho que liberar perdão, certo? E o que a gente pensa é que na maioria das vezes, eu não liberar perdão para você por algo que você fez contra mim, ou que me chateou, que me deixou, né, prejudicado de alguma forma, se eu libero o perdão para você, eu estou te liberando daquilo de ruim que você fez. Na maioria das vezes, o cara que fez algo contra você e que não pediu perdão, ele nem vê aquilo como algo errado. Aquilo para ele não fede nem cheira. Se aquilo tivesse ruim para ele, liberando e gerando algum tipo de peso, ele já tinha te procurado, certo? Ou então estava se corroendo ou se consumindo no canto lá. Mas se ele nem te procurou e nem se perturbou com isso, e você não quer liberar o perdão para ele, o prejudicado pela não liberação do perdão não é o cara que não recebeu a liberação, é você. Porque quando você não libera o perdão, é o seu psicológico que fica doente, é você que não caminha. Ele vai andar normalmente sem o seu perdão. Mas você anda normalmente sem liberar o perdão para ele, ou você fica incomodado toda vez que você bate o olho nessa pessoa?